Bom dia a todos, novamente. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças, nós reconhecemos que cada vez mais precisamos de Ti. Pedimos que o Senhor cuide do nosso país, cuide da nossa mente, Senhor, que nós possamos ser guiados em tempos tão difíceis, dando testemunho, mostrando que o Senhor é Deus, mostrando que o Senhor é o único caminho e salvação. Abre o nosso entendimento agora, em nome de Jesus. Amém. Escola Bíblica Dominical é bom porque quando a gente tem alguma dúvida, a gente pode pegar, levantar a mão, jogar sapato, fazer o que quiser para chamar a atenção, tá? Então eu vou pedir para refazer a pergunta que foi feita, foi semana passada, né? A gente estava lendo 1 Pedro 3, 18 e 19, que é o texto que fala que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. E a dúvida era o que esse texto, nesse contexto de 1 Pedro 3, por que tem essa inserção? Né? Perfeito. Porque não parece, à primeira vista, não parece casar tanto com o que vem antes e depois. Tá certíssimo. Então, a pergunta é, normalmente, a última pergunta que a gente faz. Ora, pois, por que existe esse texto? Por que Pedro colocou essa passagem? Não é tão simples assim. É mais fácil a gente ler o versículo, entender o versículo, só nele isoladamente. O pior depois é entender o contexto do versículo, a aplicação para nós, a contextualização, e aí vem, por que foi feito esse texto? Quem escreveu esse texto? Ele é confuso? Não é confuso? Ele é claro? Então, aí a gente tem que, para abordar outras coisas para vocês entenderem. Primeiro, o Novo Testamento, ele tem 3 grandes formas literárias, para a gente entender como ele vai ser construído. A primeira forma literária são o que a gente chama de evangelhos e atos, tá? É uma narrativa, é uma história, ele conta a história. Olha, aconteceu isso e aquilo. Os evangelhos, eles são a biografia de Jesus. Qual é a primeira preocupação? Qual que é a centralidade dos evangelhos? Mostrar que Jesus é Deus e Ele é o caminho da salvação. Essa é a temática dos evangelhos. Qual que é a temática do livro de Atos? Quem sabe? É uma biografia. Não é de Jesus. Existe uma transição. Do Espírito Santo? Da igreja. Você pode falar ação do Espírito Santo na igreja. Mas ela não é uma centralidade no Espírito Santo em si. Mas eu quero entender como sendo os evangelhos, biografia de Jesus, e o livro de Atos, biografia do Espírito Santo. Pode ser feito assim, mas aí você tem que fazer a ponte da ação do Espírito Santo na igreja, tá? Então, esses 5 livros, eles são narrativos, são gostosos de ler, tá? Todo texto tem mensagens teológicas, revelações de Deus para a nossa vida. Todos os textos têm. Todos os textos têm profundidade, todos os textos têm. Até quando cita número nos evangelhos, eles têm importância, têm um significado. E sempre você vai ter uma interação do autor com o Espírito Santo. Então você vai ver diferenças de autoria, diferenças de mensagem, sendo básico o que eu falei para vocês, e vai ter um estilo próprio, e vai ter público diferente. Então, quando você pega, por exemplo, os 3 evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, tá? Ou sinópticos, né? Eles têm uma evolução um pouco parecida. Quando você vai para o evangelho de João, você fala, é muito diferente. Por quê? Porque João está escrevendo para pessoas que não entendem nada de judaísmo. Se ele fizesse um evangelho como o de Mateus, que Mateus provavelmente era um rabino, e ele fala de coisas que você tem que ter o Antigo Testamento na cabeça, é mais judaico. Uma comunidade de judeus que se converteram. Quando você vai para o Evangelho de João, o Evangelho de João é uma comunidade como nós. A gente não sabe hebraico, não sabe as tradições, não anda de kippá, não fica comendo coisa diferente. Então já começa aí a diferença. E quando vai para o livro de Atos, aí é uma universalidade. Aí deixa de ter até uma preocupação com o judaísmo e vai para
todos os gentios. Gentil significa somente aquele que não é judeu. Então, a primeira literatura que a gente tem, que é em estilo narrativo, ou prosa, tanto faz, mas a gente usa mais o termo narrativo, são os evangelhos e o livro de Atos. Se alguém achar que eu estou indo muito rápido, fala, porque eu falo rápido mesmo, tá? A outra literatura que é mais fácil de distinguir é a literatura apocalíptica, tá? A literatura apocalíptica, para nós, até a gente se associa diretamente com o livro de... Qual livro? Não, Novo Testamento. Apocalipse. Porque para nós é fácil. Só que o livro não deveria ser chamado de Apocalipse. Deveria ser chamado de Livro da Revelação, tá? Ele pegou o nome Apocalipse porque revelação em grego é Apocalipse. Então, a gente fez essa transliteração. O que é uma literatura apocalíptica? Ela é simbólica. Ela é uma literatura que a gente chamaria até fantástica, porque você está criando uma série de símbolos, de visões, etc., que não necessariamente precisam ser compreendidos, mas é uma revelação de Deus com um foco específico. Dá esperança para o povo de Deus quando passa por sofrimento, porque Deus é quem controla a história, ele que vai terminar a história como a gente conhece e vai iniciar outra história. Então a gente tem a primeira, Evangelho, Atos, segundo, Apocalipse. Fácil. E o terceiro tipo de literatura são as cartas ou epístolas. Aí é o resto, tá? Todas as outras. Epístola aos Romanos, Epístola a Timóteo, Epístola de Pedro, João, todas elas são cartas. E elas são cartas mesmo. Elas têm para quem eu estou mandando, dá para ter uma ideia sobre o assunto inicial, e agora tem um problema. Você tem diversos autores. Você não tem um autor único que escreve na Bíblia como homem. Você tem diversos autores, e esses autores não somente eles contam as coisas deles, mas eles têm o que é chamado de amanauense, ou seja, um escriba que vai lá ajudando e corrigindo a gramática deles, tá? Os judeus todos que escrevem o Novo Testamento, eles são judeus, mas eles pensam em aramaico e eles escrevem em que língua? Grego. Olha a confusão que é, tá? E aí você vai pegar diversos graus de escolaridade e intimidade com a língua. Quando você pega um Lucas, o Lucas tem uma intimidade muito grande com a língua. Ele escreve muito fácil e com um estilo que é bem histórico. Se vocês perceberem, ele tem uma sequência. O Lucas é gostoso de ler, eu consigo entender. Parece que eu estou vendo a novela coreana. Tem o primeiro capítulo, quinto capítulo, sétimo capítulo. Oh, tem uma lógica, tá? Aí quando você vai ler o Paulo, ele tem uma outra lógica, uma outra dinâmica, e ele sabe muito grego, ele sabe filosofia grega. Então o pensamento dele, ele não é assim, ele é assim. E Paulo fala umas coisas que são difíceis da gente entender, porque na cabeça dele, ele acha que todo mundo tem que pensar igual ele, tá? Aí você vai Marcos se discute que ele escreveu orientado por Pedro, tá? Quando você lê o Evangelho de Marcos, não é um evangelho facinho? Parece que você está lendo para ensino médio, porque essa é a capacidade intelectual de Marcos. Mateus não. Mateus, ele fala um monte de coisa, e coisas difíceis para a gente entender, porque nós não somos judeus de formação, tá? As famosas bem-aventuranças de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Você vê cada bobagem o pessoal escrever. O que ele está fazendo lá? Ele está reinterpretando a lei. Quando você fala isso para o judeu, você lê Mateus 5,7, ele já associa com a lei. Para nós, ó, porque a gente não tem uma centralidade na lei. E aí, quando a gente vai para Pedro, quem que era Pedro de profissão? A gente sabe que Paulo era professor universitário, né? Tinha doutorado, pós-doutorado, não sei o quê. Agora, Pedro era quem?
Lucas era médico. Mateus era alguém de formação, pelo menos para ganhar dinheiro, né? Porque ele era quem cobrava imposto. Era rabino e cobrador de imposto. Marcos, provavelmente, é endemoniado gagareno, mas ele escreve o que Pedro conta para ele. Essa é a maior teoria, tá? Mas quem era Pedro, de profissão? Quem era? Quem sabe? Pescador. Empresário da pesca, tá? Seria a melhor coisa para a gente falar. Um empresário pequeno, um empresário médio, porque ele tinha barco, o barco dele era dele. Quem conhece um pouco de pesca sabe que barco custa caro, tá? Ele tinha equipe de pesca, não era um barco de uma pessoa só. Então ele era um empresário, tá? Ele tinha formação universitária, entre aspas, se fosse no tempo de hoje? Provavelmente não. Provavelmente ele teria nível médio, tá? Ele era alguém que era formado em letras, sabia escrever, etc. Não. E lembra que ele está pensando em aramaico e está escrevendo ou falando, porque pode ser que tenha alguém que estivesse copiando, em grego. Então, olha a confusão, tá? E aí ele vai escrever, e como é uma carta, a gente vai tentar entender como ele constrói essa carta, porque essa é a preocupação sua. Primeiro, para quem que ele está mandando essa carta? 1 Pedro 1. 1:1. Literalmente, a gente tem a identificação de quem é o autor, tá? O que eu falei para vocês, pode ter o que eles chamam de ghostwriter? Provavelmente sim. Tinha alguém que ajudava ele a escrever, depois isso era copiado para 10, 20, 30 cópias e eram mandadas para as comunidades, para as igrejas, que eram pequenas igrejas. Eles eram muito organizados. Fala assim, Pedro, apóstolo de Jesus, apóstolo, leia, um sentido duplo, apóstolo como embaixador, como representante, e no caso em particular de Pedro, apóstolo do Cordeiro. Por quê? Porque ele conviveu com Jesus, tá? De Jesus Cristo aos eleitos, ele fala aqui um sentido teológico que o cristão, ele é eleito por Deus, tá? Pela presciência de Deus, peregrinos da dispersão, aí tem um sentido duplo. Pedro era um apóstolo específico ou mais dirigido para os gentios ou para os judeus? Para os judeus, tá? Essa, inclusive, é uma briga que Paulo tem com ele, porque ele chama meio hipócrita. Quando você está com os corintianos, você banca corintiano. Quando você vai com o São Paulino, você veste a camisa de São Paulo. Você não pode fazer isso, tá? É isso que ele chama atenção. Mas aí ele fala aos eleitos peregrinos, tá? Da dispersão. Ele vai escrever só para judeu? É isso que a gente pensa inicialmente, porque dispersão é um termo usado mais para judeu fora de Israel. Só que tem um problema. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ou Turquia, tanto faz, tá? O que acontece? A Galácia não tinha judeu, a gente sabe disso. Era uma província de povos que vinham lá da França, que estava perdido lá, era uma colônia. E também a Turquia tinha muito poucos judeus. Então, provavelmente, isso dá o significado de uma carta universal, tá? E ele vai continuar. Eleito segundo a presciência de Deus, aí que ele fala da presciência, eleição e presciência no nosso conceito se misturam. Para o presbiterianismo, os reformados, a eleição ela é determinística, Deus determinou. No conceito nosso mais batista, que significa que Deus sabe das coisas. Então, ele sabe aqueles que vão aceitar o evangelho. Só para vocês entenderem o que é presciência e o que é eleição. Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus, Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A presciência
Ele fala que, normalmente, as cartas a gente passa batido no início, tá? A gente lê, legal, e não presta atenção no que tem. E eles têm conceitos teológicos. Então, ele está falando de eleição. É um termo bíblico, tá? Eleição. Nós fomos eleitos. Como que você interpreta a eleição? Você tem 2 jeitos de entender a eleição, tá? Sem contar a urninha eletrônica que ninguém confia. A eleição de Deus é confiável, tá? A eleição, o que significa do ponto de vista dos presbiterianos e reformados? É uma filosofia determinística. Deus determinou. Não tem nada a ver o que você quer ou o que você não deixa de fazer. Você não aceita o evangelho. Deus determinou, entendeu? Eles chamam isso de graça, João, graça irresistível, tá? É um termo que Calvino colocou. Então, Deus decidiu, ele fica com uma roleta, caiu para tal pessoa, aquela pessoa, ela é obrigada a aceitar o evangelho. Isso é determinismo. Isso é a teologia que os presbiterianos acreditam. Só que ele fala uma outra coisa aqui. O que ele fala? Segundo a presciência de Deus. Quando ele está falando, olha, ele é eleito, mas tem a presciência, ele está falando outra coisa. Ele confunde ou mistura adequadamente, um conceito importante, eleição com presciência. Você está eleito porque Deus sabe que isso vai acontecer. Por isso que a gente fala muito de aceitar, crer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tá? Então, a ideia da graça irresistível, para mim, ela não tem base bíblica. Qual que é a capacidade que o homem tem? Ele tem a capacidade de recusar o evangelho. E a gente encontra isso. Tem pessoas que entendem o evangelho e falam, eu não quero, é muito fácil. Deu para entender a diferença dos dois? Tá? Então, o reformado, o presbiteriano, que é presbiteriano da gema, tá? Porque tem presbiteriano que não sabe nem o que é presbiteriano. Tem presbiteriano que batiza, não aceita batizar os filhos, só quando for adulto. Isso não é presbiterianismo, ele está misturando doutrinas, tá? Ok. E aí ele fala uma saudação que graça e paz. Quando tiver graça e paz, é uma saudação universal. Ela vai tanto para o judeu que se converteu, como para o gentil que entrou para o cristianismo, tá? O judaísmo, na prática, deveria continuar para o cristianismo. Aquele que não evoluiu para o cristianismo é alguém que se tornou rebelde ao Messias, tá? Então a gente já sabe para quem que ele manda, a localização que ele manda e sabe quem ele é, tá? Ok. O texto bíblico, a grosso modo, você vai ter uma mensagem de salvação, uma mensagem de sabedoria e uma mensagem ética e moral, tá? Os livros bíblicos, eles podem muitas vezes ter os 3, não tem problema nenhum, mas eles puxam mais para um lado. Então você pegar o livro de Provérbios, ele é um livro mais para quê? Sabedoria, ética, moral ou salvação? Sabedoria, tá? Se você pegar o Evangelho de João, ele é mais um livro para quê? Salvação. Ah, mas tem sabedoria lá? Tem. Tem ética? Tem. Mas o foco da mensagem, ela é salvação. As epístolas, elas não têm um referencial primário para salvação. Ah, mas tem um versículo que fala de salvação. Tem, mas não é essa a preocupação inicial. A preocupação inicial vai ser transmitir sabedoria para os ouvintes, vai ser transmitir ética e moral para os ouvintes. Os ouvintes são cristãos ou não cristãos? Para quem que ele está mandando as cartas? Para um templo bundista, para o terreiro de Umbanda, para quem? Para cristão. Então, ela é tipicamente para cristão, tá? Se você pegar os evangelhos, eles não são propriamente focados para enviar para os cristãos. Eles são mais para pessoas que não ouviram o evangelho. A gente pode usar passagens bíblicas para apresentar o evangelho para qualquer um? Pode. Mas o ideal é você trabalhar
com os evangelhos, preferencialmente com o de Marcos, que é o mais simples, tá? Eu vejo o pessoal dar muito evangelho de João para alguém. É um evangelho difícil, ele não é fácil. Ah, Mateus, também não é fácil. Lucas ainda está no meio do caminho. Mas o de Marcos, ele é bem pé no chão. Ele está falando que Deus vence os demônios, que é uma coisa do dia a dia, daquela época, e hoje em dia também existe, né? Ok, então ele vai transmitir, Pedro, nessa primeira epístola dele, uma mensagem para a igreja, basicamente focada em sabedoria. Transmitir ensinamentos que são importantes para a igreja. E também ética moral. Então a gente entende o contexto dessa carta, entende o contexto de quem escreve, que não é nenhum escritor prêmio Nobel, não é nenhum romancista, mas Deus usa ele muito, Deus age poderosamente na vida dele, porque Deus age no reino dele com qualquer pessoa, tá? Então isso é muito interessante. Não é só Paulo que prega o evangelho, não é somente Pedro, não é somente João, mas são diversas pessoas. E no livro de Atos, mais ainda. Então, essa dinâmica dos autores de trabalhar na revelação de Deus, porque Deus, ele trabalha com as duas mãos humanas e com as duas mãos de Deus, tá? Ok. Vamos agora para o que nos interessa em particular. Por que ele escreve esse monte de coisa confusa no capítulo 3, não é isso? Ele não pensa linearmente. Ele não pensa como a gente pensa. Tem 2000 anos de diferença praticamente, tá? E ele está pensando em duas línguas ao mesmo tempo. E a construção dele não é uma construção literária, porque ele não tem uma formação literária. Quando você lê o livro de Romanos, se você tiver alguma noção jurídica, você fez direito, né? É um tratado de direito. Ele vai indo numa evolução, aí ele termina com sabedoria. Ele começa a falar da culpa, começa a falar do pecado, começa a falar da lei, depois ele vai para a graça e ele termina com a soberania de Deus. Então, essa evolução, cada um tem de um jeito. O pensamento de Pedro é totalmente fragmentado, tá? Então, olha o capítulo 3, o que ele vai falar no versículo 1. Isso tudo é para responder sua pergunta. Você vê que ela é bem fácil, né? Tá? Mulheres do mesmo modo. Opa, para quem que ele está se dirigindo? Para as mulheres, tá? Do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta da sua mulher, a observarem vossa conduta pura em temor. Isso é uma palavra de quê? Ética, moral ou sabedoria? O que é? Sabedoria. Está ensinando as mulheres como pilotar marido. Olha só que maravilha. Tá? E literalmente é isso. Está falando pelo comportamento da mulher, você vai conseguir pilotar o seu marido pelo que é correto. Tá? Ao observarem vossa conduta pura em temor. Temor de quem? De Deus. Temor aos princípios de Deus. Aquela mulher que segue realmente o que Deus quer, chama atenção. Tá? Versículo 3, o que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias do ouro ou luxos dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Ele está dando uma instrução para as mulheres. Não quer dizer que a mulher deva se tornar um orangotango, tá? Como algumas igrejas cristãs falam. De jeito nenhum. O propósito da mulher ideal aos olhos de Deus, que todo judeu já sabia, todo cristão tem que saber, está em onde? Provérbios 31, de 10 a... Exatamente. Então, você quer saber, se alguém fala assim, mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, mulher não pode falar da palavra de Deus. Ah, mas está lá escrito em Provérbios 31 que pode. A mulher não pode trabalhar fora.
Provérbios 31 está escrito que pode. Mulher não pode fazer academia, está escrito que pode. Mulher não pode comprar vestido novo, está em Provérbios que pode, tá? Tudo isso daí. E não existe uma anulação, tá? O que ele está chamando a atenção é entre dois valores, entre o valor estético e o valor pessoal de testemunho, qual que deve ser o maior? Testemunho, tá? É isso que deve ser. E está lá em Provérbios 31 do mesmo jeito, tá? E aí ele vem com um monte de cláusula explicativa. Isso é um problema, tá? É um problema porque as cláusulas explicativas nós não temos na nossa narrativa, na nossa linguagem, mas tem no grego. Então você fica confuso muitas vezes com essas cláusulas. Aqui até que é fácil, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Ele vai, era dessa forma que Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor, dela sois, pois, filhas. Filhas de quê? Da fé. Filhas de testemunho, filhas como modelo, tá? Se fizerdes o bem sem nenhum temor, tá? Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher, como parte mais frágil, herdeira convosco, da graça da vida, para que vossas orações não sejam impedidas, tá? Tem uma mensagem de sabedoria aqui para o marido, tá? Qual que é a mensagem? Você não pode brigar com a mulher. A verdade é essa. Você não pode tratá-la mal. Você não pode desprezar ela. E ele dá uma consequência disso. Se você ficar em conflito na sua casa, você vai ter um conflito com Deus. E as suas orações vão ser bloqueadas, tá? Então, maridos, cuidem bem das suas mulheres. Está vendo que tem um certo equilíbrio? Isso é uma palavra de sabedoria. Sabedoria para o casal. Por que ele está escrevendo isso? Porque dentro da cultura da época, você tinha os extremos. Ou as mulheres eram feitas de sapato, ou as mulheres bancavam e faziam o que elas bem entendiam, tá? A gente vê Paulo criticando muito isso, falando que as mulheres tinham que dar à luz, e ninguém entende isso daí, né? Aí vão manter a santidade. Porque as mulheres não queriam ter mais filhos. Elas queriam só cuidar da vida profissional. Não penso que a coisa mudou muito, não. A gente vê isso acontecer. Mulheres que não querem ter filhos porque vai prejudicar o corpo, porque vai prejudicar o trabalho, porque vai atrapalhar a profissão dela. Então a gente tem uma dinâmica específica de cada carta, por isso que a gente tem que entender o contexto. Senão a gente não entende a finalidade da carta. E você começa a aplicar errado. Então a gente está vendo que Pedro está dando uma orientação para a mulher, está dando para a esposa, né? Está dando uma orientação para marido. É bem fácil entender esse começo, tá? Mas ele usa uma linguagem difícil, tá? Finalmente, tende todos vós o mesmo modo de pensar, mostrar compaixão e amor fraternal, sendo misericordiosos e humildes. Ele está falando que isso para a igreja. A igreja não pode ser dividida. A igreja tem que ser tolerante um com os outros, tá? O único lugar que a gente consegue ter palmeirense, corintiano, né, vivendo bem, deve ser a igreja. Apesar que uns ficam nervosos, né? Uma vez eu fui falar de corintiano, o outro ficou bravo lá, não sei o quê. Eu falei, isso é tudo brincadeira, não sei nem a escalação do Palmeiras aí, então, ok. E não retribuindo mal com mal, isso é dentro da igreja, contextualização, tá? Porque é comum a gente ter pessoas que falam mal ou agem mal dentro da igreja contra outras e a gente tem vontade de dar um tapa, não tem? Só eu tenho? Tá? E ele está falando que a gente não deve fazer isso. Nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, bendizei. Bendizei é falar bem da pessoa. Porque para isto fostes chamados, a fim de receber bênção como bênção. Tá? Depois ele faz uma citação, né? Ele faz como se fosse um hino. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e os lábios. Ele está repetindo, basicamente, o que? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos. Tal.
Ele simplesmente está fazendo um reforço do que ele falou. Então ele vai entrar com essa dinâmica de ele solta uma frase e tenta dar uma quebra. Tenta dar como se fosse uma explicação, tá? Vamos lá. Depois do 13. Quem vos fará mal se fores zelosos do bem? Aí ele fala outra coisa. Cuidado com o seu testemunho. Quem vai fazer o mal para você se você tiver um bom testemunho? Existe perseguição sem causa? Existe. Existe perseguição por você ser cristão? Existe. Ninguém está negando isso. Mas ele está falando que a gente evita o mal se nós tomarmos cuidados em fazer o bem, de agir corretamente segundo a ética moral de Deus, tá? 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmais. Para quem que ele está falando? Para a igreja. Ele está falando que a igreja pode sofrer perseguição? Pode. E ele está falando que venhais a sofrer por causa da justiça. Qual justiça ele está dizendo aqui? De Deus. Tá? Não, eu não aceito essa moda agora de falar que todos têm que ser homossexuais. Tá? Opa, eu posso ser perseguido por causa disso, não pode? Olha, Deus não é o padrão de Deus do homossexualismo, mas se você falar isso, sua promoção vai embora. Se você falar isso, eu não negocio mais com você. Isso vai acontecer, tá? A gente não deve atacar as pessoas. Nosso Deus é um Deus de amor, mas às vezes a gente vai ter que se posicionar frente à justiça de Deus. Isso foi muito patente na Segunda Guerra Mundial, quando veio o decreto de entregar judeu. Os nazistas queriam que entregasse os judeus. Os verdadeiros cristãos, que eram muito poucos na Alemanha, eles escondiam os judeus, porque eles queriam a justiça de Deus. Iam esconder cigano? Esconder cigano. Iam esconder de outras nacionalidades? Iam também, tá? Por isso que ele fala, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça de Deus, em contraposição aos homens, sereis abençoados. Promessa de Deus, mediante Pedro. Não temais suas ameaças, nem se alarmem. Tá? Porque vai ter um monte de ameaça. A gente vive tendo ameaça indireta que não pode falar de púlpito contra o homossexualismo, tá? Mesmo no Brasil. Vem ameaça indireta. Você não pode falar isso. Até dentro dos meios batistas, tá? E aí ele faz uma oposição. Ele faz uma oposição que é típica da construção judaica, não tem nada a ver com o grego. Antes referenciais a Cristo como Senhor no coração. Para você enfrentar uma adversidade, para você enfrentar uma injustiça, para você entender bem, você tem que ter Jesus Cristo no coração. A gente falaria isso hoje em dia na nossa linguagem? Como que a gente falaria? Jesus Cristo na cabeça, na mente, porque é uma figura de linguagem dele, tá? Só que você tem que traduzir ao pé da letra, porque senão você está alterando o texto bíblico igual a mensagem faz. Igual a nova versão na linguagem de hoje faz. Tá? Você altera o texto e eu traduzo para o que seria. Tá, daqui a 10 anos muda o conceito. E daí eu vou mudar de novo. Você não pode fazer isso. Você tem que explicar o texto. Tá? Você pode colocar nota de rodapé, mas não alterar o texto bíblico em si. Tá? Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Todo mundo sabe esse versículo, deveria, né? Isso ele está falando do testemunho. Para quem ele está dirigindo esse diálogo? Para a igreja. Opa, já estou entendendo um pouco mais. Mas fazer isso com mansidão e temor. A ideia de mansidão. Não tem propriamente uma indicação de que a gente deva testemunhar com proselitismo. Tá? Se a gente é confrontado, a sua fé está errada, a minha está certa, é uma coisa. Mas a ideia do proselitismo, olha, eu bato na tecla que Jesus é a verdade. Eu bato na tecla que a minha verdade, está adiantado, é melhor que as outras. Isso é proselitismo. O verdadeiro evangelismo, ele vai fazer pontes, tá? Eu já vi pontes muito interessantes. Uma senhora com santinho, um pastor, viu o santinho, ele pegou e falou, cruz credo, Nossa Senhora, né?
Não é isso que ele falou, não. Ele falou assim, eu vejo que a senhora é muito religiosa. Quem falou isso? Paulo fala isso no livro de Atos, quando ele entra naquele monte de estátua. Ele não criticou, tá com o santinho, olha, é falso, porque Deus não sei o quê. Isso é proselitismo. A ideia de evangelismo, a ideia de amar é você tentar fazer pontes não aceitando as coisas que são imorais, por favor, tá? Mas fazer isso com mansidão e temor. Mansidão é a ideia de estabilidade, não tem nada a ver com borocochô, aquele que não levanta a voz, é uma estabilidade de comportamento e temor a Deus, tendo boa consciência para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados daquilo que falam de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Entenderam até aí? Esse é o contexto. Entenderam o que ele está querendo transmitir? Porque senão a gente não entende a finalidade. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados. Aí ele vai trabalhar com uma cristologia, tá? Paulo trabalha muitas vezes com cristologia diferente. Ele está falando alguma coisa e de repente tem uma citação. Por que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados? E a gente fica falando, por que ele falou aquilo? Porque a centralidade da mensagem sempre tem que ter Jesus Cristo. Essa é a preocupação principal de Pedro, tá? O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado no espírito. Ok, se tivesse só aí, estaria muito bom. Mas depois, ele quer complicar a nossa vida, não quer? No qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele está falando de uma cristologia. Ele está transmitindo uma sabedoria, um ensino para nós, que não é ético e moral, mas ele quer deixar bem claro que Jesus Cristo morreu uma única vez e ele foi e pregou. Para quê? Para mostrar que a verdade dele é absoluta. Ele vai e prega para dizer que ele venceu a morte. Deu para entender o contexto que ele faz? É fácil? Não, porque ele é confuso, tá? Na nossa ótica, porque a gente pensa diferente. Ele trabalha muito com cláusula explicativa. Eu também não sabia o que era isso. É que fizeram uma pergunta pior para mim, tá? Fizeram uma pergunta, daí eu vou ficar mais 4 minutos. Então vocês me discutem, senão eu não termino. Vai para o 4. 6. O 4:6 é o caos em teologia, tá? O João já escutou a explicação, você estava no dia, né? Tá. Então, 4:6. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Entenderam o que quer dizer esse versículo? Isoladamente, você poderia pensar que Jesus pregou o evangelho para os mortos e, por causa disso, mesmo sendo julgado pelos homens, eles vão ressuscitar. Tem algum sentido entender assim? Não. Porque as pessoas juntam o 3:19 com o 4:6 e não tem nada a ver. No contexto do capítulo 4, ele está falando outra coisa. E ele tende ao 5. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Está falando da centralidade de Jesus e Deus, tá? Aqui é uma outra cláusula explicativa. Ele está falando da ideia, lembra que a gente falou de perseguição lá? Qual que é o máximo da perseguição que a pessoa pode ter naquela época? Qual que era? Morte. E aqui ele vai falar o seguinte, é a única explicação que tem, tá? Então a outra não tem sentido. Por isso é que o evangelho foi pregado aos que agora estão mortos, e não aos que estão lá, igual no 19. Ele está dizendo os que morreram em Cristo, tá?
para que, embora julgados segundo os homens julgaram. Olha, aquele lá confiou em Deus, aquele A confiou em Jesus. E morreu. Que bom, né? Foi morto. Aquele Deus dele não serve para nada. Falaram isso para Jesus. Por que você não sai da cruz? Não foi isso? Quando na carne, vivam segundo Deus pelo Espírito. Ele está anunciando o evangelho pregado aos que agora morreram e aceitaram Jesus, tem a promessa da ressurreição. Esse versículo 4:6 é mais difícil de explicar do que o 4:19. Respondi a tua pergunta? Tudo bem? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quanto mais difícil, mais eu fico contente. Tá? Que aí me força a ler, estudar, ver o que Pedrão falava, porque muitas vezes a gente passa até batido, considera, estou no tempo ainda, não vão pegar no meu pé. Eu vou pedir para alguém terminar a oração, semana que vem a gente volta para um assunto mais fácil, que é Pedro, e a ideia de orar segundo a vontade de Deus, tá? Então eu vou ensinar vocês que vocês têm que decorar todos os versículos da Bíblia e orar somente segundo os versículos da Bíblia. É isso que o texto diz? Não, tá? Então eu vou explicar para vocês o que é orar segundo a vontade de Deus, que o pessoal faz uma confusão que não tem tamanho. Alguém termina em oração?